Boa tarde, pessoal. Tá, obrigado, Carla. Bom, eu sou o professor Cristo, né? Como a Carla apresentou, eu sou professor aqui do campus. Então, acho que quase todos aqui ou já foi meu aluno ou está sendo meu aluno agora, né? Então, eu conheço aqui, acho que a maior parte aqui do público, certo? Então, eu sou professor aqui em Quixadá desde 2010 e eu sou professor também do programa de pós-graduação aqui do campus. E eu vou falar nesse seminário sobre a minha área de pesquisa, que é a otimização combinatória. Então eu vou dar uma visão bem rápida da área, mas na verdade eu vou focar em alguns trabalhos que eu estou desenvolvendo com alguns alunos do mestrado, tá bom? Aqui no campus. Então eu vou começar falando como é que eu fui parar nessa área, né, de otimização combinatória. Quando eu estava na graduação, na verdade, o meu interesse maior era em métodos formais, né? Eu tinha maior interesse em produzir código que você consiga, na verdade, que você consiga provar que um código satisfaz certas propriedades, né? Então, na verdade, eu tinha um interesse bem maior em seguir por essa área de métodos formais. Então, eu fiz um TCC nessa área. É uma boa maneira de você conhecer uma área, porque quando você for para pós-graduação, você vai ter que decidir uma área de pesquisa, né? Então, como eu sabia que eu ia para o mestrado, eu fui fazer TCC em métodos formais para poder ver se realmente era aquela área que me interessava. E eu percebi que, embora a parte teórica, estudar aquele assunto eu achava bem interessante, mas eu percebi que é muito difícil aplicar na prática os métodos formais, né? Você consegue aplicar em situações bem específicas, né? Você tem software crítico, por exemplo, software que vai ser embarcado em aeronaves, por exemplo, equipamento médico. Então, nesses casos bem específicos, vale o esforço de você provar que o código é correto, né? Que é uma coisa que me incomodava. Quando a gente programa, a gente percebe que você comete erro o tempo todo e você testa e ainda assim o código tem problemas, não é verdade? Então, é uma coisa que já me incomodava na graduação e eu pensei, vai ser muito bom aprender, me aprofundar numa área onde vai me permitir fazer código que não tenha erro, que não tenha nenhum problema, né? Só que eu percebi que na prática não é bem assim, né? Eu não sei como é que está a área hoje, se hoje eles conseguem fazer em situações mais reais, eu acredito que não. Mas aí foi uma coisa que me desanimou na área de métodos formais. Então eu acabei indo fazer mestrado na minha segunda área de interesse, que era a parte de otimização. Então na graduação eu tive duas disciplinas de pesquisa operacional, duas disciplinas obrigatórias da grade do curso de Ciência da Computação, lá na Federal da Bahia, que era pesquisa operacional e modelos probabilísticos de pesquisa operacional. Então, nessas duas disciplinas de pesquisa operacional que eu tive contato com essa área, que é a área de otimização combinatória, que você vai utilizar técnicas para resolver problemas de otimização, né, de modo que você consiga em tempo hábil fazer o computador te dar um resultado de um problema de otimização. Então, eu acabei indo então para essa segunda área de interesse, que é a otimização combinatória. Okay? Então foi basicamente porque eu percebi nessa disciplina que é uma área que tem muito potencial de aplicação, né? Você pode é fácil você aplicar o seu conhecimento de otimização combinatória em problemas do dia a dia, né? Nas empresas, tá certo? Vocês estão me ouvindo bem, apesar da máscara aqui? Fica um pouco abafado, mas dá para me entender bem ainda. Beleza. Inclusive meu professor lá de pesquisa operacional, ele era aposentado da Petrobras, então ele trabalhou a vida inteira com problemas práticos na Petrobras, de otimização. Então realmente ele passou muito essa imagem de que é uma área que você consegue aplicar bem, né? Então foi o que realmente me atraiu para essa área, porque eu tinha interesse por matemática, né, pela parte teórica, mas eu também gosto da aplicação, né, de ver aquilo resolvendo um problema real. Ok, então, sobre o seminário, o que eu vou falar? Eu vou definir a área de otimização combinatória, o que é otimização combinatória, né, como área de pesquisa. Vou mostrar algumas aplicações, vou tentar convencer vocês de que tem um leque muito grande de aplicações.
Eu vou falar de algumas abordagens que são usadas para resolver problemas de otimização combinatória, mas eu vou falar muito rápido, porque o tempo é curto, né? Então, é teoria poliedral, algoritmos aproximativos e heurísticas, são os 3 que eu vou falar aqui bem rápido. Mas na apresentação eu vou focar em problemas de pesquisa, trabalhos de pesquisa que foram realizados por alunos meus aqui na pós-graduação em Quixadá, tá bom? Então são 2 temas de pesquisa aí: seleção e alocação de processos para auditoria, que foi trabalho da Iana, minha aluna de mestrado, e clusterização de traces em processos spaghetti, que também é o trabalho do Alisson, que é um aluno meu de mestrado, certo? São 2 trabalhos que estão em fases bem distintas. Esse primeiro trabalho já praticamente concluiu, a gente está fazendo as últimas correções no artigo, para submeter o artigo desse primeiro trabalho. E o segundo trabalho tem uns 6 meses a 1 ano, mais ou menos, que o Alisson trabalha com ele, então a gente está começando nesse segundo tema aí. Então eu vou falar de 2 projetos que estão em estágios bem distintos, 2 problemas de pesquisa, que são trabalhos de aplicação de otimização combinatória no contexto de mineração de processos. Então vou dizer para vocês, vou explicar o que é mineração de processos e vou mostrar o que são como é que a otimização combinatória ajudou ali a resolver esses 2 problemas, ajuda, né, a resolver esses 2 problemas aí. Tá bom? Então, basicamente isso aí é o sumário da apresentação. Então vamos lá, o que é otimização combinatória? Um problema é um problema de otimização combinatória quando o domínio das possíveis soluções do problema são objetos combinatórios. Então você tem lá, quais são as soluções possíveis do problema? Então, quando uma solução possível é um objeto combinatório, aquilo é um problema de otimização combinatória. Então, o que é que são objetos combinatórios, né? Os mais comuns aí, permutações, combinações e subconjuntos. Então, está aqui um exemplo, aqui tem um conjunto, né? Digamos que você... o que é um problema de otimização cujo domínio é um subconjunto? Então você recebe um conjunto como entrada e qualquer subconjunto dos elementos de entrada é uma possível solução do problema. Então sempre que o teu problema, uma possível solução é um subconjunto dos elementos da entrada, isso é um problema combinatório, tá certo? Você está extraindo ali um subconjunto, né, para poder ter uma solução. Aí tem um outro exemplo ali, né, ele quer combinar as cores da camisa com as cores da calça, então tem várias combinações ali, então quando tem combinações também são problemas combinatórios, tá bom? E a gente tem também as permutações. Eu vou mostrar aqui algumas aplicações, vai ficar mais claro, tá bom? E a gente tem o seguinte: você define o domínio de possíveis soluções do problema. Agora você tem que definir também uma função objetivo, né? Função objetivo você vai querer maximizar ou minimizar uma certa função. É uma função que vai atribuir um valor ou um custo a cada objeto combinatório. Então cada objeto combinatório ele vai ter um valor se você está querendo maximizar, né? Ou ele vai ter um custo se você quer minimizar. Então, por exemplo, esse subconjunto aqui, eu posso dizer que ele tem custo 5, por exemplo. Aí cada subconjunto eu tenho que definir como é que eu estimo o valor daquele subconjunto. Tá bom? Então cada objeto do domínio eu tenho que ter alguma forma de estimar o valor daquele objeto ou o custo daquele objeto. Tá bom? Então a gente precisa de uma função simples que me defina ali qual que é o valor ou custo de cada objeto combinatório. E a gente quer encontrar então, dentre aqueles objetos combinatórios ali, eu quero encontrar aquele que tem um maior valor ou que tem um menor custo. Então a definição é bem geral e bem simples, né? Você tem os objetos combinatórios ali, você tem uma função que atribui um valor, um custo a cada objeto, e eu quero o melhor deles. Ou que tem um maior valor ou que tem um menor custo. Então essa definição ela é bem geral. Então tem uma série de aplicações, tem uma série de problemas que você pode modelar como sendo um problema de otimização combinatória. Então aqui um caso que a gente está bem acostumado é encontrar um caminho mais curto em um mapa, né? Então a gente hoje usa Waze, usa Google Maps, então você tem lá uma origem e um destino, e ele vai calcular qual que é o melhor caminho da origem até o destino.
Isso é um problema combinatório. Por que é um problema combinatório? Se você imaginar ali que o teu mapa é um grafo, cada nó, cada cruzamento é um nó do grafo e cada rua é uma aresta no grafo. Então, se você observar bem aqui, né, a sua solução ótima, ela é um subconjunto das arestas do grafo. Então, um caminho que te leva da origem até o destino é um subconjunto das arestas. Então, isso é um problema combinatório. Como é que a gente define o custo de um caminho, né? Você soma os custos das arestas. Cada aresta tem um custo, pode ser, por exemplo, o comprimento da rua, ou o tempo que você leva para atravessar aquela rua, para percorrer aquela rua, pode ser o custo daquela rua. Então você quer um conjunto de ruas, certo? Que te leva da origem até o destino. Então, tá claro isso aí, né? É um problema combinatório porque você quer um subconjunto das arestas. Então, essa área de logística, ela tem uma série de problemas de otimização combinatória e que a indústria tem diversos softwares de otimização para poder encontrar a solução ótima. Então, esse exemplo aí de roteamento de veículos, né? Por exemplo, gerenciamento de estoque, uma série de alocação de recursos, escala de máquinas na produção, né? Quais máquinas você vai ligar em cada turno na produção. Então tem uma série de problemas que são modelados com otimização combinatória e que a indústria de fato usa, tá certo? Essas técnicas de otimização são bastante utilizadas na indústria e principalmente aí nessa área de logística. Está aqui um outro problema também de logística. Você tem um caminhão que vai fazer várias entregas, né? Então ele sai do depósito, faz várias entregas e volta para o depósito. Então esse é um problema que a gente chama de um problema do caixeiro viajante. Então digamos que ele tem uma cidade inicial, ele vai ter que ir em várias cidades e voltar para a cidade inicial, né? Fazer as entregas e voltar para a cidade original, tá bom? Então, como é que a gente define isso como um problema de otimização combinatória? Você tem um grafo que tem cada vértice é uma cidade e cada aresta entre duas cidades ela vai ter o custo de você ir de uma cidade para outra, né? Então, uma aresta entre A e B, uma aresta entre as cidades A e B, ela vai ter o custo de você sair da cidade A e chegar na cidade B, tá bom? Então, um trajeto aqui, dá para perceber que um trajeto é uma permutação das cidades. Por quê? A permutação ela vai te dizer qual que é a primeira cidade que você vai visitar, qual que é a segunda, qual que é a terceira, qual que é a quarta e assim por diante. Então a ordem dos elementos na permutação, ela vai te dar a solução, né? Você vai conseguir obter a solução através da permutação. Então cada permutação é uma solução diferente do caixeiro viajante. Cada maneira de permutar as cidades é uma solução diferente desse problema, tá bom? Então claramente isso é um problema combinatório, porque uma solução possível é uma permutação dos elementos de entrada. Está aqui tranquilo? Convencidos até aqui desse problema? Tá bom. Alocação de recursos também é muito utilizado, otimização combinatória para alocação de recursos. Por exemplo, você montar horário escolar, montar escala de médicos e enfermeiros no hospital, escala de operários em uma fábrica, né? Então, quando você vai fazer a alocação de recursos também, você pode modelar isso como um problema de otimização combinatória. A gente tem um exemplo aqui no campus, né, que nossa alocação de professores aqui é feita por software, né? Então a gente tem lá um modelo de otimização combinatória que ele diz, olha, o professor tal vai pegar a disciplina tal, essa disciplina tem esse horário aqui, então a gente tem lá um modelo de programação inteira, que aí a gente resolve com um solver de programação inteira e ele fornece para a gente a melhor alocação para aqui para o campus Quixadá. Nós temos 60 e poucos professores, então na verdade é uma alocação muito difícil de fazer manualmente, né? São muitas, acho que são umas 120 disciplinas e uns 60 professores, alguma coisa assim. Então, fazer isso na mão é muito complicado. Aí todo semestre a gente roda software de otimização que fornece o horário aqui do campus Quixadá. Esse ar está me molhando um pouquinho aqui.
Se não molhar o computador, não tem problema. Certo. Ok, pessoal? Então tem um exemplo aqui, a gente usa aqui no campus a otimização combinatória e realmente foi algo que trouxe um benefício muito grande, porque quando era feito na mão, era muito complicado, um esforço muito grande para produzir esse horário, e o horário não ficava tão bom, porque como o esforço é tão grande de arrumar, a gente acabava tendo que abrir mão de algumas restrições, e alguns professores ficavam com horário muito ruim, ou algumas turmas ficavam ruins, porque acabava você tendo aquelas disciplinas de pré-requisito, por exemplo, é bom você colocar no mesmo horário. Então os alunos ficavam com muito choque de disciplinas também, porque a gente não conseguia fazer bem o empilhamento, que é um problema muito difícil mesmo de resolver na mão, e a gente consegue resolver isso com software aqui no Campus Quixadá, tá? Então é um exemplo aí de aplicação bem sucedida, que a gente tem bem aqui bem próximo da gente, né? Tá bom? E por que é combinatório, né? Vamos pensar. Se você olhar para os horários da turma, os horários de uma turma, o horário de cada aula, se você definir o primeiro horário de segunda, segundo horário de segunda, depois vem o primeiro de terça, o segundo de terça, o primeiro de quarta e o segundo de quarta. Você pode permutar as aulas ali, que as soluções continuam sendo viáveis, não é verdade? Soluções possíveis. Você tem as aulas da semana, daquela turma, você pode trocar as aulas de posição, que ali são aulas possíveis, né? Então, nesse caso, a gente tem uma permutação dos horários para cada turma. Então, acaba sendo combinatório. Uma outra razão para ser combinatório, né? Cada professor é alocado para um subconjunto das disciplinas. Então, o software decide quais disciplinas cada professor vai ensinar. Então, ele ensina um subconjunto das disciplinas. Tem vários subconjuntos ali que aquele professor pode ensinar. E a gente tem que decidir qual é o subconjunto que vai ser alocado para cada professor. Então, esse problema é claramente um problema combinatório também. Bom, só alguns exemplos rápidos agora aqui, né? A gente tem roteamento de tráfego em redes, por exemplo. Dá para você imaginar que é um problema combinatório. Na prática, os switches roteadores na rede, eles decidem localmente, né, por onde enviar o tráfego. Mas hoje a gente tem essas redes definidas por software, que tomam decisões centralizadas, né? Então, a gente pode utilizar essas redes centralizadas, né, para poder decidir por onde enviar o tráfego. Então, por onde enviar o tráfego, parece um caminho, aquele problema do caminho mínimo, né? Caminho mínimo entre dois pontos. Mas na verdade, geralmente a gente quer balancear a carga na rede. Então eu não quero que nenhum link na rede seja muito utilizado. Bom, então é um problema combinatório, mas tem uma função objetivo diferente lá do problema do caminho mínimo. Esse problema de árvore geradora mínima também, você tem um grafo, cada aresta no grafo tem um peso, tem um custo, e você quer selecionar as arestas de modo a conectar todos os nós no grafo. Quer dizer, de cada nó eu consigo alcançar qualquer outro nó no grafo, seguindo pelas arestas selecionadas, que são essas arestas que estão marcadas em negrito, tá bom? Então veja que ali você consegue, todo mundo está conectado, né? De cada nó eu consigo chegar em qualquer outro nó. Então o problema da árvore geradora mínima, ele seleciona um subconjunto das arestas, de modo que você consegue, todo mundo fica conectado, e essa solução é a mais barata possível. Quer dizer, você tem o subconjunto mais barato de arestas que conecta todos os vértices no grafo. Também é um problema muito importante, né? Certo? Aqui é um exemplo em A, você tem um agente, um robô que está numa posição e ele tem um objetivo, ele tem que alcançar um objetivo, só que tem uns obstáculos no caminho, então ele precisa, em cada ponto, você pode tomar uma decisão para qual ponto vizinho você vai navegar, né? Então você tem, na verdade, aquele grafo ali que modela os pontos de decisão daquele robô. Então você pode querer saber, a tua solução é um subconjunto das arestas, de novo aqui, né? E você pode querer saber se é possível atingir o objetivo, ou então qual que é o caminho mais curto, mais barato para atingir o objetivo. Então a gente tem vários problemas em A que podem ser modelados, né, como problemas de otimização combinatória.
Tá bom? Então é isso aí. Espero que eu tenha convencido vocês que tem muitas aplicações possíveis, né? A gente consegue imaginar aqui, inventar uma infinidade de problemas que são combinatórios. Mas o grande problema é o seguinte: quando você tem um problema de otimização combinatória, você não consegue testar todas as soluções possíveis. Geralmente você não consegue testar todas as soluções possíveis. Por quê? Porque o número de objetos combinatórios, ele cresce muito rapidamente com o tamanho da entrada. Por exemplo, se o teu problema é encontrar o melhor subconjunto, quando você acrescenta um elemento, você dobra a quantidade de subconjuntos. Para cada elemento que você acrescenta, você dobra a quantidade de subconjuntos. Então, esses problemas combinatórios tem essa questão de que você não consegue listar todas as soluções possíveis. O número de soluções possíveis, ele cresce muito rápido. Mesmo para um computador que faz cálculos muito rapidamente, né? Ele não consegue explorar todas as possibilidades. Então, aquele caixeiro viajante, por exemplo, você só ia conseguir resolver um problema com, sei lá, 10 a 20 cidades, por exemplo. A partir daí, você não consegue mais testar todas as possibilidades, porque o número de possibilidades cresce muito rapidamente, tá bom? Então, eles têm essa característica de não dá para resolver com força bruta, você não consegue testar todas as possibilidades. Você tem que ter alguma forma mais esperta para poder chegar na solução, tá bom? Alguns problemas combinatórios têm algoritmo rápido, tem um algoritmo que fornece a solução ótima, sem precisar testar todas as possibilidades. Então a gente tem uns exemplos clássicos aqui, né? A gente tem, por exemplo, encontrar um caminho mínimo no grafo usando o algoritmo de Dijkstra. É um algoritmo muito conhecido para encontrar um caminho mínimo no grafo. Então ele resolve um problema combinatório sem precisar testar todas as possibilidades. Tá bom? Porque o problema permite isso. Aquele problema em particular, que é encontrar um caminho mínimo no grafo, ele admite algoritmo rápido para poder encontrar a solução ótima. Tá bom? Nós temos alguns outros aqui, né? A árvore geradora mínima também tem um algoritmo guloso que fornece rapidamente uma solução para o problema de árvore geradora mínima. Matches e assignments também são problemas clássicos da área também, que tem algoritmo eficiente, que fornece a solução ótima. Fluxo em rede também. Fluxo em redes também é uma área que a gente consegue obter solução rápida. Sem testar todas as possibilidades, a gente consegue encontrar a solução ótima. E alguns outros, mas não são muitos, tá certo? Algumas classes de problemas a gente consegue, mas na verdade, geralmente o problema é NP completo. Geralmente o problema é NP completo. Se a gente inventar aqui agora um problema de otimização, é muito mais provável que ele seja NP completo do que ele não seja NP completo, tá bom? E por que isso é uma má notícia? Isso é uma má notícia porque, não sei se vocês conhecem a classe de problemas NP completos, é uma classe de problemas em que ninguém nunca encontrou algoritmo eficiente para nenhum deles. E se alguém encontrar para um, encontra para todos. Ou seja, todo mundo quem trabalhou em um problema NP completo, indiretamente trabalhou em todos os problemas NP completos. Então, por isso que a gente acha que é tão difícil obter algoritmo eficiente para esse problema, porque tanta gente trabalhou e ninguém encontrou algoritmo eficiente para nenhum deles, tá bom? Vários pesquisadores aí trabalharam bastante nesses problemas e não conseguiram encontrar solução rápida. Isso prova que não existe? Não, não prova. Pode ser que alguém invente, tenha uma forma diferente de pensar aí, consiga fazer um algoritmo polinomial, algoritmo eficiente, e prove que os problemas dessa classe são eficientes, mas cada dia que passa a gente fica acreditando que não tem, né? Porque tanta gente trabalha nesses problemas e ninguém consegue encontrar algoritmo rápido, tá bom? Então, a maioria dos problemas combinatórios cai nessa classe de problemas que você não tem algoritmo rápido para poder, algoritmo rápido conhecido para poder resolver eles. E como é que a gente faz na prática? Olha, eu tenho aqui a alocação aqui no campus, né? É um problema claramente NP completo. Como é que a gente resolve então? Como é que a gente faz? Então aqui o que se faz é o seguinte:
Quando não tem nenhum algoritmo eficiente conhecido, a gente vai ter que aceitar uma solução aproximada. Então, eu não tenho uma solução ótima, mas eu vou tentar obter uma solução que seja boa, que seja uma solução próxima da ótima, né? Eu não tenho garantia que a solução vai ser ótima, mas a gente, na prática, fica satisfeito com soluções próximas da solução ótima. Ok, como é que a gente obtém soluções aproximadas? Uma forma, tem aqui o teorema do no free lunch, né? Quer dizer, você não tem almoço grátis, se você quiser boas soluções aproximadas, você vai ter que investir tempo para entender aquele problema que você está trabalhando, né? Você precisa extrair propriedades do problema que te permitam projetar, construir um algoritmo eficiente ou que dê uma boa solução para aquele problema. Então, quanto mais você conhecer o problema, você encontrar propriedades interessantes do problema, maior sua chance de excluir soluções ruins e focar nas soluções boas. Tá bom? Então, um caminho aqui é você aprender cada vez mais sobre aquele problema que você está trabalhando e encontrar propriedades do problema que te ajudem. Então, parte da pesquisa aí, quando tem um problema de otimização interessante, os pesquisadores ficam tentando encontrar propriedades interessantes que ajudem a obter soluções boas. Você pode aplicar alguma técnica geral de otimização combinatória. Você pode, por exemplo, utilizar meta-heurísticas. Tem várias meta-heurísticas aí bem conhecidas, né? Algoritmos genéticos, busca tabu, simulated annealing, algoritmo de formigas, tem várias meta-heurísticas. Então elas são algoritmos que tentam, eu vou até falar de algoritmos genéticos, mais para o final da apresentação, tá bom? Então, são estratégias gerais de você buscar uma boa solução para um problema combinatório. Tem essa área de teoria poliedral, que ela é baseada em programação linear. Então, tem uma série de resultados interessantes teóricos nessa área de teoria poliedral. Então, o pessoal utiliza bastante programação linear nessa área, né? Porque quando você tem um problema de programação linear, o espaço de soluções possíveis é um poliedro. Então você tenta encontrar, você tem várias formulações para o mesmo problema, então você tenta encontrar aquela formulação que produz o menor poliedro, porque o menor poliedro tem um espaço de busca menor. Então você vai acabar conseguindo encontrar soluções melhores para o teu problema, porque você tem um espaço de busca menor. Bom, então é uma área bem interessante essa aí de teoria poliedral. Muitos resultados interessantes que produzem bons resultados. Ok, então, para finalizar essa parte geral da área de otimização combinatória, eu vou falar sobre exemplos de contribuições de pesquisa na área de otimização combinatória. Então, uma possível contribuição na pesquisa de otimização poderia ser encontrar uma formulação melhor. Como eu falei, né? Cada formulação produz um poliedro que tem um espaço de busca ali dentro. Então você quer encontrar uma formulação que tenha o menor poliedro. Tem gente que trabalha com isso, tá certo? A gente tem também o pessoal que trabalha com algoritmos aproximativos. O algoritmo aproximativo, ele fornece uma solução aproximada, mas a diferença é que você consegue provar que aquela solução aproximada não é muito ruim, ela não se afasta muito do ótimo. Então, por exemplo, imagine que você tem um problema de minimização e você prova que seu algoritmo é 2 aproximado. Quando você diz que seu algoritmo é 2 aproximado, significa que a solução que ele fornece não é maior, o custo não é maior do que o dobro da solução ótima. Então, se a solução ótima vale 10, você provou que aquele algoritmo, a solução que ele fornece não vai ser maior do que 20. A solução que ele vai fornecer, a qualidade da solução, certo? Então, são algoritmos onde a gente tem uma garantia, você prova uma garantia de qualidade da solução do algoritmo. Tem essa área de algoritmos probabilísticos também, uma área bem interessante. Algumas decisões são sorteadas. Então, curiosamente, alguns problemas, o melhor algoritmo conhecido é o algoritmo probabilístico.
Então, você faz sorteios ali e ainda assim você encontra um bom algoritmo, tá bom? Então, o que é que a gente tem que fazer? Se você faz um algoritmo probabilístico, o que é que vai acontecer? Ou o tempo de execução, quer dizer, você tem um algoritmo que faz sorteios ali dentro, né? Então, o que é que vai acontecer? Né? Ou o tempo de execução é uma variável aleatória, ou a qualidade da solução é uma variável aleatória. Então, uma coisa ou outra, né? Então, o teu trabalho como pesquisador é caracterizar a distribuição dessas variáveis aleatórias. Então, qual que é o valor esperado do tempo, né? qual que é o desvio padrão. Você vai provar que a chance de você executar mais do que n ao quadrado operações é muito baixa, por exemplo, coisas assim. Então você vai ter resultados probabilísticos. E tem uma outra área que é muito comum também, o melhor algoritmo e um benchmark. Um benchmark é um conjunto de instâncias, de entradas possíveis para um problema que alguém disponibilizou. Então, por exemplo, tem lá o caixeiro viajante, alguém colocou entradas do problema do caixeiro viajante e disponibilizou na internet. Então, isso cria uma competição, quem vai conseguir os melhores resultados para aquelas instâncias ali do caixeiro viajante. Bom? Então, isso é interessante para quem trabalha com heurísticas, porque você tem uma heurística que não tem garantia de qualidade, mas para aquele conjunto de instâncias ali, ela foi a melhor heurística. Tá bom? Então, a vantagem de usar um benchmark é que você consegue dizer o algoritmo A é melhor que o algoritmo B. Pelo menos para aquele benchmark, o algoritmo A é melhor do que o B. Não fica uma coisa tão cega, né? Você consegue ter uma forma de medir a qualidade ali, você mede a qualidade através do algoritmo que funcionou melhor para aquele conjunto de instâncias ali. Tá bom? A desvantagem é que, com o passar do tempo, os algoritmos vão se especializando naquele conjunto de instâncias. Isso é ruim, né? Porque ele resolve bem aquele conjunto de instâncias, mas não resolve bem outro conjunto de instâncias. Quem mexe com machine learning aqui conhece o conceito de overfitting, né? Como se fosse um overfitting. Você, de tanto trabalhar com aquelas instâncias, você construiu um algoritmo que é muito bom, mas é muito bom só para aquelas instâncias. Ele já não funciona tão bem quando você cria outras instâncias. Então, isso é um risco, né, para quem trabalha com benchmarks. Tá bom, pessoal? Então, com isso aqui, eu finalizei a visão geral aqui da área de otimização combinatória. Agora eu vou falar do tema de pesquisa de 2 alunos meus aqui do mestrado, que foram temas de aplicação de otimização combinatória em mineração de processo. Tá bom? Deixa eu só tomar uma água. Ok, vamos lá. Esses 2 temas estão no contexto do projeto Governo Digital, que é um projeto do Insight Lab com o governo do estado do Ceará. E, em particular, o grupo que trabalha com mineração de processo, que é o grupo que eu faço parte, a gente tem uma interação mais próxima com a Secretaria da Fazenda. Então, a Secretaria da Fazenda, a gente tem algumas reuniões para definir os problemas e também eles ajudam a gente a definir os problemas e também eles forneceram dados para a gente realizar os experimentos. Bom. Ok, o que é mineração de processos? Mineração de processos é a interseção de mineração de dados com gerenciamento de processo de negócio. Está na interseção dos dois, né? O que é que eu quero dizer com isso? Mineração de dados é você identificar padrões em dados. Qualquer tipo de padrão ali, tem vários padrões possíveis que você pode extrair dos teus dados. Só que na mineração de processos, o padrão que a gente quer encontrar e quer identificar são modelos de processo de negócio. Então, modelo de processo de negócio é alguma coisa assim, você tem essas caixinhas aí, você tem as atividades,
E o modelo te diz como é que você navega entre essas atividades. Você da atividade A, você pode ir para a atividade B, então pelo diagrama você consegue ver se você pode navegar de uma atividade para outra. Então, quando a gente faz mineração de processo, você tem os dados de execução do processo como entrada, e na mineração a gente vai extrair um modelo do processo dali. Então isso aí que seria mineração de processo. Tem vários modelos de processos que a gente pode extrair, né? Você pode extrair esse aí no caso é um BPMN, você pode extrair uma Petrinet, uma Process Tree, tem várias maneiras de modelar processos e tem algoritmos que extraem vários modelos, vários tipos de modelos. Tá bom? Ok, então eu vou falar um pouquinho sobre o que é que são nossos dados de entrada. Quando você tem um problema de mineração de processo, o que é que você recebe como entrada? Lembrando que nosso objetivo é arrancar um modelo do processo daquela base de dados, tá bom? Então a nossa entrada é o que a gente chama de um log de eventos. Em um log de eventos, cada atividade do processo, ela é registrada, ela tem um registro lá no log de eventos. Então eu vou dar um exemplo, digamos o processo de renovação da carteira de motorista no Detran. Isso é um processo. Então cada atividade que você realiza nesse processo, né, ela é registrada no log de eventos. Então, por exemplo, digamos que eu vou renovar minha carteira de motorista. A primeira atividade eu tenho que entrar no site e fazer lá pagar a taxa do exame médico. Aí na segunda etapa eu vou realizar o exame médico. Na terceira etapa eu vou entregar os documentos lá no Detran. Na quarta etapa eu vou tirar uma foto e assim por diante. Então, cada etapa dessa aí é uma atividade do processo e cada atividade dessa é registrada no log de eventos. Então o que é que a gente armazena em cada registro? A gente precisa da identificação da instância do processo. Então a renovação da minha carteira de motorista é uma instância do processo. Então você tem várias atividades ali relacionadas à renovação da minha carteira, aí você tem várias atividades relacionadas à renovação da carteira da Carla e por aí vai, tá certo? Cada pessoa que vai fazer, que passa pelo processo de renovação, ela é uma instância do processo. Ela é uma realização daquele processo, tá certo? Então o processo é a renovação de carteira de motorista, mas tem várias realizações daquele processo, várias instâncias do processo. Então a renovação da minha carteira, por exemplo, é uma instância do processo. Então a gente precisa, como cada registro tem uma atividade, a gente precisa identificar qual é a instância que se refere àquela atividade, que no caso é a identificação da instância do processo. Então tem o nome da atividade, a gente tem o instante que aquela atividade aconteceu, tem a data e a hora em que aquilo aconteceu. Essa informação é bem importante porque a gente utiliza a ordem com que as atividades foram executadas. Como é que a gente obtém a ordem? Por esse instante aí. O instante de ocorrência da atividade permite recuperar a ordem com que as atividades foram executadas. A gente pode ter informações a mais, por exemplo, quem executou a atividade, por exemplo, é uma informação adicional que a gente pode ter, mas a gente não vai usar, tá certo? Nos dois temas de pesquisa que eu vou mostrar aqui, a gente não vai usar essas informações adicionais. Aí tem um conceito importante também, que é o conceito de trace. O que é um trace? Um trace é uma sequência de atividades de uma mesma instância do processo. Então, por exemplo, a sequência de atividades da renovação da minha carteira é um trace. Então a carteira do Criston tem lá as atividades, pagou a taxa no site, fez o exame médico, entregou os documentos, tirou a fotografia, tá certo? Então isso aí é um trace, é a sequência das atividades de uma única instância do processo. Então cada instância do processo vai produzir um trace, que é uma sequência de atividades. Bom, esse conceito aqui é bem importante aqui no nosso trabalho. Ok, então vamos lá, vamos definir agora o que é o problema de seleção e alocação de processos para auditoria. Isso aí foi o tema de mestrado da Iana, a aluna aqui do mestrado. Ela deixou o mestrado, mas ela fez todas as implementações, então ela fez todos os códigos. Ela não escreveu a monografia, mas ela fez a implementação, tá bom? Então ela está junto com a gente aqui
a produção do artigo, né? Eu tive também a colaboração dos professores Paulo Henrique, são professores aqui do campus, né? O Paulo Henrique, o Davi Romero e o Regis, também são professores trabalhando nesse tema. Então eu vou definir qual que é o problema, tá bom? Então, a gente começa aqui, acho que agora eu vou usar o mouse. Então aqui a gente tem aqui nós temos o log de eventos. Do log de eventos, a gente consegue extrair um grafo que se chama DFG. Esse DFG significa Directly Follows Graph. O que é que tem nesse grafo? Cada vértice do grafo é uma atividade. E cada aresta direcionada, se você tem uma aresta aqui que vai da atividade A para a atividade B, significa que em pelo menos um trace aqui do log de eventos, você saiu da atividade A e foi direto para a atividade B. Estão entendendo? Então eu só ligo uma aresta entre duas atividades se pelo menos uma vez aqui no log de eventos, em algum trace, você caminhou de uma atividade para outra, diretamente para outra. Então, por exemplo, no meu caso, como eu fui do exame médico para a entrega dos documentos, vai ter uma aresta lá que vai do exame médico para a entrega dos documentos. Porque, pelo menos na minha instância do processo, na renovação da minha carteira, essas duas atividades ocorreram em sequência, tá bom? Então ele modela quais são os pares de atividades que podem ocorrer em sequência no log de eventos. Então, do log de eventos é fácil extrair o DFG, bem tranquilo extrair o DFG, tá bom? Do log de eventos, a gente pode usar algum algoritmo de mineração de processos para poder obter o modelo do processo. Então, tem vários algoritmos, né? Por exemplo, nós usamos o Inductive Miner para fazer a extração do modelo do processo. Esse processo também pode ser obtido manualmente, em algumas empresas eles fazem o diagrama do processo manualmente, que seria o processo ideal, né? O que é que eles esperam que aquele processo está realizando. Tá bom? Então, do modelo do processo, a gente pode extrair um DFG também. O significado do DFG é muito parecido aqui, né? O DFG do modelo, cada nó é uma atividade que o processo pode realizar. E cada aresta, se eu tenho uma aresta aqui de A para B, significa que o modelo permite que você saia da atividade A e chegue na atividade B logo em seguida. Então, da atividade A eu posso seguir diretamente para a atividade B. Eu vou dar um exemplo então, né? Você tem na renovação da carteira de motorista, digamos que eu não posso do exame médico e direto tirar foto sem entregar antes os documentos, tá bom? Eu não posso tirar foto sem entregar os documentos antes. Então, não tem uma aresta do exame médico direto para tirar a fotografia, porque você não pode, o modelo não permite que você pule direto de uma atividade para outra, tá bom? Então, o que acontece? Tanto o log de eventos tem um DFG, quanto o modelo do processo também tem um DFG. Ok, agora na prática o que acontece? Dificilmente esses dois DFGs são iguais. Aí é que está a questão. A gente sempre observa diferença nos dois DFGs. Então a gente pode ter a gente pode ter uma aresta como essa aqui, ó. Essa aresta ela aparece no DFG do log, mas ela não aparece no DFG do modelo. Então a gente tem uma aresta que aparece no DFG do log, mas não aparece no DFG do modelo. A gente chama isso de um log move. Um log move é uma aresta que está aqui, mas não aparece aqui. Que eu marquei em vermelho aqui, ó. Essas três arestas em vermelho são arestas que aparecem no DFG do log, mas não aparecem no DFG do modelo. A gente tem o contrário também, né? A aresta que aparece no DFG do modelo, como essa aqui, ó, e não aparece no DFG do log, que eu marquei em azul aqui. Essas duas arestas marcadas em azul são arestas que aparecem aqui, mas não aparecem aqui. A gente chama de model moves. Essas arestas aqui são model moves, tá bom? Ok, então agora que vocês já sabem o que é um log move, eu posso definir o problema. Então o problema é o seguinte: imagine que os auditores, eles querem entender por que
que esses log moves estão acontecendo aqui. Por que você veio dessa atividade para essa, se o modelo do processo não permite que você pule dessa atividade para essa? Tá bom? Então, digamos que eu tenho um problema de auditoria, eu quero auditar os processos aqui que estão no log de eventos, para descobrir por que essas arestas aqui ocorreram. Por que você fez uma transição ali que não é permitida no modelo do processo? Então, para fazer auditoria, a gente seleciona alguns traces do log de eventos, a gente seleciona alguns traces aqui e distribui esses traces para os auditores auditarem, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente modela agora um problema de otimização interessante em cima disso? Cada trace no log de eventos, ele tem um custo de ser auditado. Existe um esforço para auditar aquele trace. A maneira mais simples de definir é o número de atividades que tem ali dentro. Quanto mais atividades tiver no trace, maior vai ser meu esforço para auditar aquilo ali. Por exemplo, a gente pode ter várias maneiras de medir qual é o esforço de auditar um trace no log de eventos. Então, cada trace tem um custo de ser auditado, tá bom? Um custo, é o que eu gasto para auditar aquele trace. Então, eu quero encontrar um subconjunto dos traces que cubram todas as arestas vermelhas, que cubram todos os log moves, gastando o mínimo possível. O que significa cobrir todos os log moves? Significa que para cada log move, para cada aresta dessa vermelha, existe pelo menos um trace selecionado, onde essa transição aqui aparece. Eu vou dessa atividade direto para essa. Estão entendendo? Então eu quero o conjunto mais barato de traces, de modo que todos esses problemas aqui aconteçam naquele conjunto. Tá bom? Então quando eu for auditar aquele conjunto, essas transições aqui, essas transições estranhas, né, vão aparecer. Tudo bem, pessoal? Acompanhando mais ou menos? Sim, né? Então a gente quer o conjunto mais barato de traces do log de eventos que cubram as arestas vermelhas. Ok, então, depois de resolver isso, a gente ainda tem uma outra etapa que é a seguinte: eu quero distribuir esses traces entre os auditores de modo a balancear a carga de trabalho. Eu não quero que um auditor fique com muito mais trabalho do que o outro. Eu quero balancear a carga de trabalho entre os auditores. Então, depois de selecionar os traces, a gente distribui os traces entre os auditores. Bom? Então, esse aí é o problema, a definição do problema. Isso aqui é uma formulação em programação linear inteira. É bem interessante como o fato de ser linear não restringe muito. A gente tem uma infinidade de problemas interessantes que a gente modela com restrições lineares, com função objetivo linear, tá bom? Então, esse é um problema de programação linear inteira. É programação linear porque as restrições são funções lineares, são equações e inequações lineares, e a função objetivo também é uma função linear. Quando eu digo linear, é porque é sempre uma constante vezes uma variável, mais uma constante vezes uma variável, entendeu? A função é sempre uma constante vezes uma variável. Não tem, por exemplo, uma variável vezes outra variável, não tem. Não tem uma variável ao quadrado, também não pode ter, tá certo? Você não pode ter o logaritmo de uma variável, também não pode. Você só pode ter constante vezes variável, mais constante vezes variável, e assim por diante. Então, parece muito restritivo, mas não é. A gente consegue modelar vários problemas com programação linear. E aqui está uma formulação para esse problema, utilizando programação linear inteira. Ele tem inteira ali porque a gente tem umas variáveis que precisam ser binárias. Então vamos lá, eu vou explicar bem rapidamente, vocês vão ver que não é tão complicado. Então, essa aqui é a nossa variável, XTA é uma variável binária, ou seja, só pode ser 0 ou 1, e ela vale 1 se o modelo decidir atribuir o trace T para o auditor A. Se você entregar o trace T para o auditor A, essa variável vale 1, senão ela vale 0. Tá bom? Então, essa aqui é a variável
que a gente está querendo decidir. A variável de decisão é essa aqui. Se eu vou atribuir ou não aquele trace para aquele auditor. Esse CTA é o custo de atribuir o trace T para o auditor A. Então, esse somatório aqui, ó, esse somatório, ele vai me dar o custo total dos traces que foram selecionados. É parte da função objetiva, eu quero minimizar o custo total dos traces que foram selecionados para a auditoria. Tá bom? Essa aqui é a primeira parte da função objetiva. Só que nessa função objetiva tem duas partes, é um problema multi-objetivo, porque eu quero minimizar o custo dos traces selecionados, mas lembrem que eu quero balancear a carga entre os auditores também, eu não quero que um auditor trabalhe muito mais do que o outro. Então a gente faz com esse Y aqui, ó. Está molhando bastante aqui. Vou puxar um pouquinho para cá. Tá, então o que acontece? Essa função aqui, ó, essa função, ela vai me dar, esse lado esquerdo aqui, ó, ele vai me dar a carga de trabalho total que foi atribuída para o auditor A. Então, para cada auditor, o Y é maior ou igual que a carga de trabalho que foi atribuída para o auditor A. Então, dá para perceber que esse Y aqui, ele é um limite superior da carga de trabalho. Quem define o Y é aquele auditor que trabalha mais. O auditor que trabalha mais vai definir o valor do Y. Então, esse Y, ele contém a carga de trabalho do auditor que mais trabalha. E eu estou querendo minimizar o Y, percebem? Ó? Ele está aqui, ó, eu quero minimizar o Y também. Então, ao minimizar a carga de trabalho do auditor que trabalha mais, você vai tender a equilibrar a carga de trabalho, concorda? Né? Você está baixando o que trabalha mais, você vai tender a distribuir essa carga de trabalho de maneira uniforme, quase uniforme, né, entre os auditores. Então, isso aqui é uma restrição que, na verdade, está ajudando a definir a função objetiva. Esse parâmetro alfa, ele me diz se eu quero dar mais importância a essa parte da função objetiva ou essa parte da função objetiva. Eu vou dar mais importância ao custo total dos traces selecionados, que é essa parte aqui, ou eu vou dar mais importância para o balanceamento de carga. Então, esse parâmetro alfa, ele me diz qual é a parte da função objetiva que é mais importante. Aqui nos experimentos, nós usamos 50% para cada lado. É igualmente importante os dois lados, tá bom? Essa restrição aqui, ela me diz o seguinte, ó. A carga de trabalho que é atribuída para o auditor A, ela é no máximo DA. Esse DA é um parâmetro de entrada. Por exemplo, se tem um auditor que já está muito atarefado, eu não quero colocar uma carga de trabalho, eu quero colocar uma carga de trabalho mais baixa para ele, por exemplo. Então a gente tem esse parâmetro aqui que limita a carga de trabalho de um certo auditor. Tá bom? E essa restrição aqui, ela está dizendo o seguinte: para cada log move, para cada aresta vermelha, que é esse Ezinho aqui, pelo menos um trace que contém essa aresta, que contém essa transição, vai ser selecionado. É o que essa restrição aqui está dizendo. Tá bom? Esse somatório aqui tem que ser pelo menos um. Então, dentre aqueles traces, dentre as variáveis que envolvem um trace que cobre essa aresta, pelo menos um deles tem que ser selecionado pelo modelo. Tá bom? Com isso a gente garante que todos os log moves são cobertos. E essa última restrição aqui é a restrição dos especialistas. Alguns traces não podem ser auditados por qualquer auditor. Tem auditor que é especialista em alguma área, então tem uma certa atividade, por exemplo, que não pode ser auditada por qualquer auditor. Então a gente consegue restringir, excluindo os auditores que não podem auditar uma certa instância do processo. Tá bom? Então isso aqui é a formulação do nosso problema. Como é que resolve isso aí? Existem solvers de programação inteira. A gente usou o Ciplex, por exemplo, então a gente fornece esse modelo para o Ciplex e o Ciplex me dá na saída qual que é a melhor solução, ou seja, os valores para as variáveis XTA. O Ciplex já me dá esse resultado da melhor solução, melhor atribuição ali.
Bom, tá, então isso que eu falei. A gente tem também uma heurística gulosa, um algoritmo que a gente usou para comparar. Está molhando, acho que vou ter que afastar um pouquinho aqui. O notebook está ficando bem molhado. Dá para o quê? Vamos ver, vamos tentar assim. Por enquanto o centro de massa está mais para a mesa, então acho que não cai não. Ele tem rodinha embaixo. Ele tem rodinha, dá para empurrar um pouquinho para cá? Segura o notebook. Sim. Ah, beleza. Acho que aí já dá. Acho que já dá. Obrigado. Pronto, vamos lá. Então a heurística gulosa, ela tem duas partes. Na verdade são dois algoritmos gulosos executados em sequência. Então a gente tem um algoritmo guloso que seleciona o conjunto mais barato de traces que cobrem todos os log moves. A primeira heurística gulosa. E a segunda heurística gulosa, ele vai pegar esses traces que foram selecionados e vai distribuir entre os auditores da maneira mais uniforme possível. Então a gente executa os dois problemas em sequência. Só lembrando que a programação inteira resolve os dois problemas simultaneamente. Então a solução tende a ser melhor na programação inteira, porque uma coisa impacta a outra, né? Então aquele conjunto mais barato, a melhor solução para a primeira etapa, ela pode prejudicar muito a solução da segunda etapa. Tá bom? Então a gente fez essa heurística por simplicidade, nós dividimos em duas etapas, mas isso pode comprometer a qualidade da solução, porque no caso, esse problema ele impacta o anterior, tá certo? Esses dois problemas não são desacoplados, mas a gente desacoplou na heurística. Ok, então vamos lá. Vamos ver a heurística gulosa. Heurística gulosa para seleção de processos. Então lembrando que nosso objetivo eu quero cobrir todos os log moves da maneira mais barata possível. Eu quero os traces que cubram os log moves da maneira mais barata possível. Então a gente modelou como um set cover. Um set cover é um problema clássico da área de otimização combinatória. Vou explicar aqui para vocês o que é o set cover. Então o set cover, você recebe um conjunto de elementos como entrada, que são esses pontinhos pretos aqui, mas você recebe também uma coleção de conjuntos. Então você tem aqui o conjunto S1, o conjunto S1 tem esses 6 elementos aqui, o conjunto S2 tem esses 4 elementos, então você recebe também conjuntos como entrada. Você tem os elementos, que são os pontinhos ali, você tem os conjuntos, né? Você recebe os conjuntos, e cada conjunto desse tem um custo. Você recebe o custo de cada conjunto. Então o conjunto S1 tem um custo, o conjunto S2 tem outro custo. Qual que é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é selecionar alguns conjuntos aí, de modo que a união deles seja todos os elementos, ou seja, eles cobrem todos os elementos, e que eles tenham o menor custo. Se você somar os custos dos conjuntos selecionados, você vai ter o menor custo. Entenderam o problema do set cover? Então a gente quer cobrir os pontos pretos pagando o mínimo possível. Então eu vou escolher um subconjunto dos conjuntos, de modo que a união deles seja igual a todos os elementos e seja o subconjunto mais barato. Eu quero cobrir da maneira mais barata possível. Bom, por exemplo, aqui, se eu pegar os conjuntos S3, S4 e S5, eu consigo cobrir todos os elementos, não é verdade? Se eu pegar o S3 cobre esses 4 aqui, o S4 cobre esses 4 e o S5 cobre esses 4. Esse aqui é coberto por 2 conjuntos, sem problema não. Um elemento pode ser coberto por mais de um conjunto. O que importa é que a soma dos custos seja o menor possível e que você consiga cobrir todos os elementos. Ok, como é que a gente modela o nosso problema como um set cover? No nosso caso, cada ponto desse é um log move, é uma aresta vermelha daquela. Cada ponto desse é um log move. E cada conjunto é um trace. Por que cada conjunto é um trace? Porque um trace, ele passa por alguns log moves ali. Então, para cada log move
O conjunto, né, que corresponde ao trace, ele vai ter os log moves que são cobertos por aquele trace. E claro que cada trace desse tem um custo, né, como a gente já discutiu. Ok, então a gente utiliza para esse problema uma heurística gulosa que é bem conhecida para esse problema, que é bem conhecida por set cover. O que essa heurística faz? Imagine que eu já selecionei o S3. Estão vendo ali o S3? Ali, ó. Eu já selecionei o S3, tá bom? Se eu já selecionei o S3, o conjunto S3, ele consegue, dentre os elementos restantes, ele consegue cobrir só esses três aqui, não é verdade? Porque esse elemento aqui, ó, já foi coberto pelo S3, tudo bem? O S3 já cobriu esse e já cobriu esse. O S6 já cobriu esse e já cobriu esse. Então o S3, se eu colocar o S3, ele só vai me ajudar a cobrir esses três aqui, ó, não é verdade? Porque esse aqui já foi coberto. Tudo bem? Digamos que o S3 tem custo 12, ele custa 12, tá bom? Então, cada elemento que ele cobre, eu vou pegar o custo total dele, que é 12, e dividir pelos elementos que ele consegue cobrir. Então, como ele consegue cobrir 3 elementos restantes, cada elemento restante é coberto com custo 4, tudo bem? Eu peguei o custo do conjunto e dividi pelos elementos que ele ainda consegue cobrir. Ele não consegue cobrir todos, porque os conjuntos anteriores já cobrem alguns, né? Então, nesse caso aqui, como ele consegue cobrir 3 e ele custa 12, então ele consegue cobrir cada elemento pagando 12. O conjunto S3, tá bom? Então é assim que a heurística funciona. Em cada iteração, a heurística escolhe o conjunto com o menor custo médio dos elementos cobertos. Então, para cada conjunto, ele vai pegar o custo daquele conjunto e vai dividir pelo número de elementos que aquele conjunto consegue cobrir ainda. Então, ele vai escolher o mais barato, aquele conjunto que cobre elementos pagando o mínimo possível por elemento. Tá bom? Entendido mais ou menos? Espero que sim. Ok, está aqui o pseudocódigo. Vou passar aqui o pseudocódigo. Eu vou para a segunda heurística. A segunda heurística, eu tenho os traces e eu quero distribuir entre os auditores de modo a balancear a carga de trabalho. Então, nós modelamos esse problema como sendo um problema de escalonamento de tarefas em máquinas heterogêneas, de modo a minimizar o make span. Então, vou explicar isso aqui, ó. Imagine que você tem, aqui está errado, né? São máquinas distintas, né? Digamos que você tem máquinas aqui, esses retângulos são tarefas que são alocadas para cada máquina. Então, esse retângulo aqui, ó, é a tarefa que foi alocada para a primeira máquina. Esses dois retângulos aqui são as duas tarefas alocadas para a segunda máquina. Essa aqui é a tarefa alocada para a terceira máquina e essa aqui é a tarefa alocada para a quarta máquina, tá bom? Nesse eixo aqui a gente tem o tempo, tá bom? Tem o tempo. Então, o comprimento desse retângulo, ele me dá o tempo da tarefa. Então, essa tarefa aqui, ó, teve essa duração aqui para ser executada na primeira máquina, tá bom? Essa tarefa teve essa duração, essa aqui teve essa duração. Então, o que acontece? Se você... uma das máquinas termina por último. Você tem essa segunda máquina aqui, ó, estão vendo? É a máquina que termina por último, porque quando ela executar a primeira tarefa dela e depois executar a segunda, ela vai terminar nesse instante aqui. Esse instante é o maior de todos, né? A primeira máquina terminou nesse instante, a segunda terminou nesse, a terceira terminou nesse e a quarta terminou nesse. Então, o instante de término da máquina que termina por último, a gente chama de make span. Make span é o instante de término da máquina que terminou por último. Então, a gente quer minimizar o make span. Eu quero distribuir as tarefas entre as máquinas de modo a ter o menor make span, ou seja, para minimizar
minimizar o máximo, né? Minimizar o tempo máximo. Quero minimizar o tempo máximo, então com isso a gente vai ter uma distribuição aqui mais uniforme da carga de trabalho entre as máquinas. Então, no nosso caso, as máquinas são os auditores e as tarefas são os traces que os auditores têm que auditar. Então, a gente quer distribuir as tarefas entre os auditores de modo a balancear a carga de trabalho. Bom, então claramente isso aí dá para ser modelado dessa maneira. Ok, como é que a heurística funciona? A heurística funciona assim. Eu vou considerar as tarefas da maior tarefa até a menor tarefa. Eu primeiro aloco a maior tarefa, depois a segunda maior, depois a terceira, tá certo? Isso é intuitivo, porque imagine que você quer, por exemplo, colocar a tua bagagem no bagageiro do carro. É melhor você botar os volumes maiores primeiro, não é isso? Para depois os volumes menores, não é verdade? Se você colocar os volumes menores primeiro, você vai ter dificuldade de arrumar a mala, não é verdade? Porque aquele volume grande que você botou por último, você não vai ter como acomodar ele ali, porque ele é muito grande. Então, intuitivamente, é melhor você primeiro alocar o volume grande, para depois alocar os volumes pequenos. Então, é a mesma coisa aqui. A gente pega a tarefa grande e aloca logo. Eu vou alocar a maior tarefa, né? Então, vou dar maior para menor. E deixo as menores tarefas para o final. Então, é uma estratégia que é intuitiva, né? Então, para cada tarefa, nessa ordem, eu vou alocar a tarefa na máquina que resulta em um menor tempo total para aquela máquina. Então, por exemplo, eu tenho uma tarefa, essa tarefa vermelha aqui, ó. Se eu colocasse ela na primeira máquina, ela ia terminar aqui, ó. Tá bom? Na segunda máquina, ela termina aqui. Na terceira máquina, ela terminaria aqui. E na quarta máquina, ela terminaria mais ou menos aqui. Então, qual que foi a melhor máquina? A melhor máquina foi a segunda máquina. A segunda máquina vai ficar com o menor tempo total depois que eu aloquei aquela tarefa. Espero que vocês tenham entendido a ideia aí, né? Então, a gente vai dar maior tarefa para menor e eu vou colocar naquela máquina que vai na máquina que vai produzir o menor impacto para aquela máquina, dentre todas as máquinas, tá? Bom, então aqui está o pseudocódigo, vou pular o pseudocódigo. Teve uma contribuição também do trabalho, que é o seguinte: lembra que eu falei que, partindo do modelo do processo, a gente extrai um DFG. Esse DFG aqui, ele tem as transições que são permitidas pelo modelo, tá bom? O que a literatura sugere, né? A literatura, para produzir um DFG de um modelo de processo, a literatura sugere que você faça uma simulação. Você vai fazer uma simulação aqui, por exemplo, quando eu chegar nesse ponto aqui, eu sorteio se eu venho para esse lado ou venho para esse. Então eu vou sortear alguém, eu vou sortear um trace ali dentro do modelo do processo. Então, à medida que você simula a execução do processo, você vai produzindo um log de eventos fictício. Então, você vai executando aqui, você vai executando esse processo, né? Sorteando por qual caminho você vai tomar. Bom, e depois que você produzir um log de eventos, do log de eventos é fácil construir o DFG, é bem direto construir o DFG, tá bom? O problema dessa abordagem é que, primeiro, é ineficiente. Por que ele é ineficiente? Porque o processo tem laços. Então quando você está simulando, a sua simulação pode ficar girando dentro do laço ali, e aquele giro não está ajudando em nada. Ele não vai produzir nenhuma nova aresta no DFG, porque você está circulando num laço ali, tá bom? Então, é bem ineficiente. E outra questão é, qual é a condição de parada? Quando é que eu paro a simulação? Aí você pode dizer, olha, eu paro a simulação quando eu encontrar todas as arestas do DFG. Mas isso é tão difícil quanto encontrar um DFG, não é verdade? Decidir a parada, uma boa parada, é tão difícil quanto encontrar o próprio DFG, que é o problema original. Então, realmente não é fácil você parar o simulador. Você pode parar o simulador faltando alguma aresta aqui ainda, tá bom? Então, essa abordagem não é boa.
Então o que é que nós fizemos? Nós desenvolvemos um algoritmo que extrai uma DFG partindo de uma process tree. Isso aqui é uma process tree, ó. É uma forma de representar um processo de negócio. Então ele tem, aqui nas folhas, nós temos as atividades, tá bom? E nos nós internos, nós temos 4 tipos de nós internos que basicamente eles vão dizer como que é a navegação ali, tá bom? Por exemplo, esse X aqui, ele diz que você só pode vir para a esquerda ou só pode vir para a direita, por exemplo. Tá bom? Então, cada tipo de operador aqui, ele diz como é que você pode navegar pela árvore. Okay? Para construir o teu trace. Ok. Nosso algoritmo, ele funciona especificamente para process tree. Isso é uma desvantagem? Na verdade, isso não é uma desvantagem. Por 2 motivos. Primeiro, porque o algoritmo que é estado da arte para mineração de processos, que é o Inductive Miner, ele produz um process tree. Então, o melhor algoritmo que a gente tem hoje, né, um dos melhores, ele já produz um process tree. Então, não tem problema. A gente está usando o melhor modelo, digamos assim, né? A melhor saída, a saída do melhor algoritmo, digamos assim. Tá bom? E outra coisa é que é fácil converter entre modelos. Então, de uma process tree eu posso, quer dizer, de um BPMN eu posso obter uma process tree. Então, existem algoritmos que fazem conversões de modelos, tá bom? Então, isso aqui não chega a ser uma restrição muito grave, né, para a gente, tá bom? E por que nós escolhemos uma process tree? Porque uma árvore, o fato de ser uma árvore, facilita você projetar um algoritmo recursivo que extrai propriedades da árvore. Então, por ser bem estruturado, né, de maneira hierárquica como uma árvore, facilita projetar o algoritmo. Esse foi o nosso critério de escolha, tá bom? É bem mais simples do que pegar um BPMN, que é um grafo qualquer. É bem mais difícil você arrancar propriedades de um grafo qualquer do que arrancar propriedades de uma árvore, tá bom? Porque a árvore tem uma estrutura mais simples, né? Ok? Esse aqui é o pseudocódigo, eu não vou passar. Vamos para os resultados. Vamos lá, resultados. Nós usamos 2 bases experimentais. Uma privada, que foi fornecida pela Cefaz, Secretaria da Fazenda aqui do Ceará, e uma base pública. Bom, então isso aqui são dados da base da Cefaz. Então, na base da Cefaz, nós utilizamos 12 logs de eventos, são processos distintos dentro da Cefaz. Então, nós pegamos os 12 maiores processos que nós tínhamos lá, quer dizer, na verdade são os processos com maior log de eventos. Esse aqui eram os 12 maiores. Então, aqui nós temos o número de processos, o número de instâncias de processos, ou seja, o número de traces que tem em cada log de eventos. Então, esse aqui tem 1.111 instâncias de processo, digamos, se fosse renovação da carteira de motorista, a renovação da carteira de 1.111 pessoas, digamos assim, tá bom? E esse aqui, que é o maior de todos, ele tem 620 mil processos ali dentro, tá bom? Qual é o tamanho médio de um trace nesses logs de eventos, né? Nesses logs de evento. Esse aqui, por exemplo, cada trace tem em média 18 atividades. Em média, o trace tem 18 atividades aqui nesse log. Nesse aqui tem 6.5 atividades. A média total, a média das médias deu 10. Então, ou seja, em média tem 10 atividades em cada trace. São processos longos, né? Ele passa em média por 10 etapas até ele terminar. Isso aqui é o número de arestas do DFG do log de eventos. Então os grafos são grandes, estão vendo? Esse aqui é um grafo com 1.205 arestas, o grafo em média, tem 1.200 arestas, o grafo que corresponde ao DFG do log de eventos. O grafo que tem o DFG do modelo tem 2.700 arestas em média. Então ou seja,
são grafos muito grandes, porque a Cefaz tem muitas atividades distintas nos processos dela. Então os grafos ficam bem grandes. Tá? Esse aqui é o número de log moves. Lembrando o que é um log move? Um log move é uma aresta que está nesse grafo, mas não está nesse. Então, em média, tem 1.120 log moves nos logs de evento. Os logs de eventos, tá bom? Beleza, esse aqui é da Cefaz. Essa aqui é a nossa base de dados pública. Nós pegamos uma base pública para permitir que alguém consiga reproduzir nossos experimentos, porque a gente não pode divulgar os dados da Cefaz. Então, nós fizemos com a base pública para permitir que alguém repita os experimentos. Né? Então, nós utilizamos essa base do BPI Challenge. O BPI Challenge é um site que todo ano ele faz uma competição de algoritmos de mineração de processos. Então ele divulga lá uma base de dados. É aquela história do benchmark que eu falei, né? Você divulga as instâncias para ver quem consegue o melhor resultado naquelas instâncias. Então o BPI Challenge, nós pegamos o de 2020, o que eles disponibilizaram lá em 2020. Então se vocês observarem aqui os processos, o log de eventos é bem menor, né? Eles têm cerca de 6.600 traces em média. O da Cefaz tem 75.000 em média traces no log de eventos. Eles têm cerca de 8 a 9 atividades por trace. O nosso aqui tem 10, né? Tá bom? O grafo é muito menor, estão vendo? O grafo deles aqui, o da Cefaz tem 1.200, aqui tem só 200 arestas. Certo? E o número de log moves, o nosso tem em média 1.200 log moves, o nosso que eu digo da Cefaz, né, tem 1.200 log moves, o do BPI Challenge tem 130 log moves, então é bem menor, tá bom? Em compensação, esse processo é bem mais comportado, porque esse processo aqui é o que chama de processo espaguete. De uma atividade você pode ir praticamente para qualquer atividade, tá bom? Eu vou falar daqui a pouco sobre o processo espaguete. Esses processos são bem comportados. Ok, então vamos lá para os resultados. Então o que aconteceu? Aqui são os resultados na base da Cefaz. Isso aqui é a solução ótima. Lembram daquele modelo de programação inteira que eu mostrei, aquela formulação? Isso aqui é o valor da solução ótima que foi obtida pelo Ciplex, que é o solver de programação inteira. Então aqui está o valor da solução ótima. Isso aqui é a solução do guloso. O guloso não tem garantia de fornecer solução ótima, né? Então aqui é o valor do guloso dividido pelo valor ótimo. Então o que acontece aqui, ó, o que significa esse 1.4? Significa que para esse log de eventos, o algoritmo, a solução do guloso foi 1.4% pior do que a ótima. Então foi bom, né? Foi uma boa solução. A solução que o guloso encontrou, ela está 1.4% acima da solução ótima. Tá bom? Então aqui foi uma boa solução. De modo geral aqui, a solução do guloso fica menos de 10% do ótimo, acima do ótimo. Então as soluções são boas. Agora nesse aqui a solução ficou 17%. Então para esse log de eventos aqui, a solução do guloso foi 17% pior do que a solução ótima que foi obtida pela programação inteira. Bom, mas em média, se você tirar a média aqui dessa coluna, vai dar 4,78. Então em média, para essa base, o guloso foi 5% pior do que o ótimo. Bom, então foi bom, né? Aqui é o tempo de execução do MIP. Aí essa coluna aqui que é impressionante, porque você vê que na maioria dos logs de eventos, o Ciplex resolveu em menos de um segundo, tá vendo? Ele encontrou a solução ótima em menos de um segundo. Esse aqui que é o maior de todos, ele levou 12 segundos. Esse log aqui, só para lembrar vocês, ele tem 620 mil processos, tá bom? E o Ciplex resolveu em 12 segundos. Ou seja, o Ciplex é muito rápido para resolver esse problema aí, muito rápido, tá bom? Então o guloso
o desafio foi grande para o guloso, porque o guloso precisava ser mais rápido ainda para poder valer a pena, porque a programação inteira já te dá a solução ótima. Então, se você tem a solução ótima e consegue executar rápido, a heurística já não tem tanto valor assim, não é verdade? Então, a gente precisa de heurística que execute mais rápido. Então, aqui você tem o tempo de execução do guloso em relação ao tempo de execução do solver de programação inteira. Então aqui, ó, se for abaixo de 100, é porque o guloso foi mais rápido. Se for acima de 100, é porque o Ciplex foi mais rápido. Então aqui, ó, na maioria das instâncias, o guloso foi mais rápido. Só nessas duas instâncias aqui, que o guloso foi mais lento do que o Ciplex, tá bom? Mas em média, o guloso, o tempo de execução do guloso é 60% do tempo de execução do Ciplex. Então ele executa em 60% do tempo. Por exemplo, se o Ciplex leva 100 minutos, em média ele deve levar mais ou menos 60 segundos, 60 minutos. Se ele leva 100 segundos, o outro vai levar 60 segundos, digamos assim. Aqui é o resultado para o BPI Challenge. Então o BPI Challenge, o gap foi pior, né? Ele ficou em média 10%, o guloso ficou 10% acima da solução ótima. Agora ele executou mais rápido, ó. Em média o tempo de execução do guloso é 12% do tempo de execução do Ciplex. Ok, então deu para ter uma noção, né? Esse gráfico aqui ele mostra aquela diferença percentual entre o guloso e o Ciplex, e nesse eixo tem o número de log moves. Quanto mais log moves, né, mais o pontinho está para cá, para a direita. Então a gente percebe aqui, para ficar próximo de uma reta, eu tirei o logaritmo nos dois eixos aqui, para ficar próximo de uma reta. Então a gente chega nessa expressão aqui, onde a gente tem o gap. O gap é essa coluna aqui, ó. O gap é essa coluna aqui, tá bom? Então a gente tem um gap em relação ao número de log moves. O número de log moves é essa coluna aqui, ó. A gente tem a gente fez o gráfico aqui também da razão no tempo de execução, que é essa coluna aqui, ó. Essa coluna aqui, em relação ao número de log moves. Nós chegamos nessas duas expressões, tá bom? Mas conclusão, o que é que esses gráficos, o que é que as expressões aqui permitem a gente concluir, tá bom? Se você tem pelo menos 15 log moves, pelo menos 15 log moves, o gap vai ser no máximo 15%, tá certo? É o que a gente concluiu lá. Se você tem menos de 1950 log moves, o guloso é mais rápido do que o Ciplex. Se você tiver menos de 1950 log moves, tá bom? Então essa faixa que vai de 15 a 1950 log moves, ela aparece em 82% dos nossos logs de eventos, tá bom? Então é uma faixa de tamanho que a gente considera como uma faixa típica. Então nessa faixa típica vale a pena usar o guloso, tá bom? O guloso valeu a pena porque ele se afasta menos de 15% do ótimo e ele executa mais rápido, tá bom? Basicamente a conclusão é essa. Eu estou mostrando aqui quando é que vale a pena usar o guloso. Então tem uma faixa boa ali que vale a pena usar o guloso, tá bom? E o guloso tem uma vantagem a mais. Qual é? Ele é simples de implementar. Você implementa ele lá em qualquer linguagem, coloca no teu ambiente, ele é fácil de ser embutido em qualquer lugar. É diferente da outra solução, que você tem que ter um solver de programação inteira. Os solvers bons, eles são comerciais, são pagos, você tem que comprar a licença para poder usar, tá certo? Então, a gente conclui aqui que vale a pena usar o guloso também, certo? Claro, quem puder usar o MIP, é melhor usar o MIP mesmo, ele é bem rápido e fornece a solução ótima. E só uma observação aqui, lembra que o guloso tem duas etapas, ele seleciona os traces e na outra etapa ele distribui os traces entre os auditores.
A primeira etapa, que é selecionar os traces, gasta 99,7% do tempo, ou seja, a parte mais cara é você escolher quais são os traces que cobrem os log movies de maneira mais barata. Por que isso acontece? Porque o primeiro problema tem que percorrer o log de eventos inteiro. O segundo problema, ele vai trabalhar só com os traces que foram selecionados, são poucos. Então por isso que ele é tão mais rápido. O segundo problema é muito mais rápido, porque ele já recebe os traces filtrados do primeiro algoritmo guloso. Tá bom? Então essa é a razão. Ok, então isso eu terminei o primeiro. Esse primeiro tema que eu falei é o que eu disse que já está completo, tá certo? Agora o segundo tema de pesquisa vai ser mais curto. A gente está ainda na fase de definição do problema, tá bom? Então eu vou dar uma passada aqui, a gente já está perto do final. Vou só tomar um pouquinho de água. Vamos lá, para o segundo tema. A solução aqui? Eu vou ter que... Ah, sim, o guloso, a gente usou C, fizemos em C. E, na verdade, a parte de processamento dos dados de entrada nós fizemos em Python, que fica mais fácil você fazer o processamento, mas na hora de medir o tempo, fazer a parte de otimização, é melhor você usar uma linguagem mais rápida, né? Então a gente, até para poder conseguir ser competitivo em relação ao Ciplex, que o Ciplex foi muito rápido. Então se você usar uma linguagem que roda mais lento, a gente não ia conseguir ganhar do Ciplex. Tá bom? Então a parte de otimização foi feita em C, o pré-processamento dos dados foi feito em Python. Com essa pergunta, né? Para resolver a programação linear inteira foi com Ciplex. Então vamos lá para o segundo tema. O segundo tema é clusterização de traces em processos espaguete. Esse é o trabalho de mestrado do Alisson, um aluno aqui do PComp. E esse tema ele tem colaboração dos professores Davi Romero e professor Regis, também do PComp. Então vamos lá, o que é um processo espaguete? O processo espaguete, ele é um processo, quando você roda um algoritmo de mineração de processos, ele vai produzir um grafo super difícil de entender. É porque é um processo que é pouco estruturado. Quando você está depois de uma atividade, você tem liberdade para trafegar entre outras atividades, então isso gera um grafo muito complicado, tá certo? Então isso aí que seria um processo espaguete, né? Se você obtém na saída um processo desse, é bem difícil de entender, não é verdade? O que é que está acontecendo ali? E no caso da Cefaz, pelo menos aqueles processos que a gente está usando nos experimentos, eles são processos assim, porque eles têm liberdade de uma atividade, você pode trafegar para uma série de outras atividades. Então, quando a gente aplica algoritmos de mineração de processo lá nos dados da Cefaz, acontece alguma coisa assim, tá certo? Fica um grafo bem difícil de entender. Então, uma maneira de deixar o problema ficar mais fácil de entender o que está acontecendo no processo é fazer clusterização de traces. Aqui a ideia é a seguinte, esse processo ele foi obtido por um log de eventos, não é isso? Que tem vários traces ali dentro. Então imagine que você divide os traces em 3 clusters, tá certo? Você divide em 3 clusters e para cada cluster você vai montar um modelo do processo utilizando só os traces daquele cluster, tá bom? Então quando você faz isso, a tendência é você produzir processos mais simples em cada cluster, tá certo? Então se você conseguir fazer isso aqui bem, vai te ajudar a compreender o que está acontecendo aqui, concorda? Então se você fez uma clusterização que produziu processos mais simples,
Isso te ajuda a entender o que está acontecendo no processo como um todo. Imagine, por exemplo, que nesse processo aqui tem subprocessos distintos acontecendo ali dentro. Então, na clusterização, a tua esperança é que você encontre esses cenários distintos que ocorrem dentro do processo. Você faça uma subdivisão deles, tá bom? Para obter obter modelos mais simples. Tudo bem, pessoal? Acho que sim, né? Entenderam a motivação aqui. Qual que é o estado da arte? A gente tem um algoritmo chamado ActTrack. Ele está implementado no Prom. O Prom é uma ferramenta open source para mineração de processos. Então, os pesquisadores que trabalharam no ActTrack, eles implementaram um plugin para o Prom. Então, a gente consegue rodar com nossos dados da Cephas. Então, esse aí foi o resultado do ActTrack. Então, a gente percebe o seguinte, ó. Isso eu rodei com parâmetros default, tá certo? O ActTrack tem uma série de parâmetros. Nós não mexemos nos parâmetros, nós rodamos com os parâmetros default lá da implementação que está no Prom. Então a gente percebe aqui, ó, olha o que ele fez. Ele criou 4 clusters, aí ele criou um cluster gigante aqui com, lembrando, ó, aqui são 1.400 traces, tá certo? Ele criou um cluster com 1.350, ou seja, ele pegou praticamente todos os traces e colocou aqui nesse cluster. Aí ele criou um cluster aqui que só tem 27, tá vendo? Esse aqui só tem 17 e esse aqui só tem 6. Ou seja, ele criou 3 clusters bem pequenininhos e pegou todo mundo que sobrou e colocou no quarto trace, tá bom? Então isso aqui não ficou bom porque esses clusters são muito pequenos, tá certo? A gente quer algo mais representativo aqui. E ao mesmo tempo a gente quer simplicidade também, que ele produza modelos simples. Então, qual que é a questão de pesquisa que o Alisson está trabalhando? É a seguinte, que o ActTrack ele é muito rápido, ele roda muito rápido. Só que se o humano for gastar tempo parametrizando, tá certo? Você pode pensar, olha, mas o tempo do humano é muito mais caro que o tempo da máquina. Então, se eu tiver um algoritmo que gasta mais tempo, mas que me dá uma solução melhor, com menor intervenção humana, pode valer a pena, não é verdade? Então, essa que é a ideia. A gente está procurando um algoritmo que vai gastar mais tempo de execução, a gente já está conformado que ele vai executar em muito mais tempo. Agora, em compensação, a gente quer obter uma solução melhor que o ActTrack, sem precisar parametrizar nada, tá bom? Sem fazer parametrizações. Então, essa que é a motivação do trabalho, tá bom? Justamente porque não ficou bom aqui, tá certo? A gente quer encontrar clusters ali que sejam bons, sem muita intervenção humana. O desafio aqui é encontrar uma boa métrica, né? Porque você precisa avaliar a qualidade da solução. Então, a solução é muito sensível à métrica que você utiliza. Então, se a solução não ficou boa ali, provavelmente é porque você não escolheu uma boa métrica. Então, a gente está bastante tempo discutindo sobre as métricas que a gente pode usar aqui nesse problema. Então, o Alisson, ele já implementou um genético, um algoritmo genético, já está implementou esses últimos dias aí, já está implementado, certo? Ele está no momento iniciando experimentos, né? E avaliando métricas. Então, basicamente, ele está rodando, a gente olha para a solução, olha, essa solução aqui não está boa por isso, vamos acrescentar isso aqui na métrica para que a solução fique melhor, tá bom? Então, a pesquisa está nesse momento ainda de definição da métrica, mas o genético já está implementado, então a gente está partindo de um algoritmo genético. Só para dar uma noção para vocês do que é um algoritmo genético, você sorteia as soluções iniciais aqui, você gera uma população inicial aleatória, você sorteia as soluções lá. No nosso caso, o que é uma solução? Para cada trace, eu digo para qual cluster que ele pertence. Isso que é uma solução. Tá bom? Então, o que você vai fazer?
você vai aplicar uma função que vai medir a qualidade de cada solução. Vai ter uma função, uma métrica, que vai dizer o quão boa é aquela solução. Quando você faz isso, alguns indivíduos ficam melhores do que outros, não é verdade? Então você vai excluir os piores indivíduos e você vai entrar numa fase aqui que você vai combinar indivíduos bons. Aqueles indivíduos bem adaptados, que têm um bom fitness, você vai tentar combinar os dois. Então você pode pegar uns clusters do primeiro indivíduo com outros clusters do segundo indivíduo. Tentar misturar as duas soluções para ver se você obtém uma solução melhor. Entendeu? Então isso é a etapa de crossover que o genético faz. E tem também a etapa de mutação. A mutação, ela insere umas modificações aleatórias na solução, para ver se aquela alteração aleatória vai fazer você caminhar por uma nova direção no teu espaço de busca pela solução ótima, tá bom? E aí ele volta para cá, reavalia, faz de novo o crossover, fica girando aqui, fica girando ali o tempo que você quiser, tá bom? Então basicamente ele seleciona os melhores indivíduos, faz cruzamento entre os melhores indivíduos e insere mutações aleatórias ali, para ver se consegue obter soluções ainda melhores, tá bom? De tempos em tempos a solução fica estagnada, então a gente precisa gerar uma nova população e começar tudo de novo. Então isso aí é que espero que vocês tenham conseguido passar uma noção aí, né? E é isso. Então basicamente eu dei uma visão geral da área, né, de otimização, tentei convencer vocês que tem muitas aplicações para a área, e eu mostrei 2 temas de pesquisa que a gente desenvolve aqui no Campus Quixadá, tá bom? No nosso programa aqui programa de pós-graduação. É isso. Perguntas? Ah, boa pergunta. Não fizemos a... Ele perguntou se a gente aplicou lá na Cefaz, né? Não, mas a gente está colocando... A proposta é colocar numa ferramenta, porque está desenvolvendo uma ferramenta lá que ajuda na análise para entender os processos deles. Aí vai ter um módulo lá que vai dizer quais são... Vai mostrar aqueles log moves, tá certo? E vai dizer um conjunto de processos que, se você analisar eles, você vai conseguir cobrir todos os casos estranhos que são os log moves. Então a gente vai acrescentar no módulo uma forma de... na verdade a gente vai implementar o guloso lá, esse guloso aqui a gente vai implementar lá no módulo, e eles vão conseguir ver um conjunto mínimo, um conjunto mais barato de processos que cobre todos os casos estranhos, entendeu? Mas a gente não vai chegar a acompanhar para ver o uso disso. A distribuição em auditores, com certeza não. Mas, para eles que estão olhando para a ferramenta, porque a gente está desenvolvendo uma ferramenta que ajuda a entender os problemas que tem no processo. Então, esse vai ser um dos módulos que a ferramenta vai ter, que é mostrar ali as arestas, aqueles log moves, e sugerir processos para eles darem uma olhada, para eles investigarem. Tá bom? Aí foi boa pergunta. Mais alguma pergunta? Sim? Processos? Das redes neurais, de aprendizado. Ah, certo. Entendi a pergunta. Sua pergunta se tem a ver com redes neurais, né? Sim, ali, o treinamento de rede neural, eles usam um algoritmo gradiente descendente, né? É um algoritmo de otimização contínua. Aqui eu falei de otimização discreta, né? De otimização combinatória. É uma área um pouco diferente, né? Eles trabalham com... É porque aqui
Quando a gente modela problemas de otimização combinatória, você vai ter variáveis inteiras ali. Então você entra num domínio de problemas diferente de quem trabalha com otimização contínua, entendeu? No caso lá do gradiente descendente, é um problema de otimização contínua, as variáveis são contínuas, entendeu? Então ele fica, e cada iteração ele vai caminhando, né? Ele vai caminhando na direção de uma solução que é fracionária, as variáveis são fracionárias, que são os pesos dos neurônios, né? Ele define os pesos dos neurônios de modo a minimizar a função de erro, né? Então a tua pergunta é interessante, lá é um problema de otimização também, mas é otimização contínua. Então quem trabalha com otimização combinatória trabalha com outro conjunto de problemas de otimização. Então, ótima pergunta. Mais algum? Mais fácil ouvir aqui. Em relação ao Processo processo de de clusterização, terceirização. o que levou vocês a definirem em 4 clusters e o porquê vocês deixaram o cluster geral, grandão, e outros 3 inteiros? Tá, ótimo. Tua pergunta foi por que não Act Track? Eu acho que tua pergunta se baseou nisso aqui, né? Por que no Act Track eu usei só 4 clusters e por que eu deixei um cluster grandão aqui? A resposta é, não foi escolha minha. Quando eu fui usar o algoritmo, eu só forneci o log de eventos. O Act Track que decidiu o número de clusters e decidiu deixar um cluster grandão lá. Entendeu? O algoritmo fez isso. Não foi uma decisão minha. Entendeu? Existem outros algoritmos que possam fazer esse processo? Tem outros algoritmos, mas esse aqui, digamos que é o estado da arte. Bom? Não daria nem para fazer meio que uma espécie de comparação, teste? Sim, aí o que acontece? A gente está definindo uma métrica, está no processo ainda de construção de uma boa métrica, uma maneira de avaliar a qualidade de uma solução. Quando essa métrica estiver pronta, a gente vai rodar nessa solução do Act Track e vai rodar na nossa, esperando que a nossa seja melhor, pelo menos na métrica que a gente definiu, entendeu? Mas sim, não é fácil definir uma boa métrica, certo? A gente está justamente trabalhando nisso, a medir a qualidade da solução. Dependendo da métrica, nosso algoritmo pode fazer exatamente isso aqui que o Act Track fez. Mais perguntas? Ficaram assustados com a área ou interessados com a área? Eu deixei vocês com... Assim, pelo menos eu acho que deu para perceber que tem muita... É uma área que dá muitas possibilidades de trabalho. Tem muitos... Onde você quiser trabalhar, você consegue modelar um problema de otimização ali. Né? Então você pode contribuir com uma série de outras áreas, a definição é muito geral, né? Então permite que você resolva problemas de muitas áreas. Né? Agora é uma área bem madura, é uma área um pouco difícil de contribuir por ser bastante madura já, muitos resultados bons e exige muita dedicação, né? Na parte teórica lá, né?